Salve moçada, aqui Nelson de Biologia de novo. Vamos continuar nossa incursão por dentro da célula agora, estudando algumas organelas citoplasmáticas extremamente importantes para o funcionamento celular e para o funcionamento do seu corpo, por que não? Atenção aqui, a gente está vendo aqui então uma célula eucariota, lembrando que células eucariotas são células que possuem carioteca envolvendo material nuclear e também tem um complexo de organelas membranosas. Lembrando, células eucarióticas são células compartimentadas, eu falo isso toda vez, espero que esteja na sua cabeça. Espia aqui. Agora nós vamos conversar sobre essas organelazinhas aqui, ó. A gente tem organelas dentro das células animais chamadas centríolos. Atenção, os centríolos são organelas extremamente importantes para a nossa fisiologia e para o funcionamento celular como um todo. Veja bem, um centríolo ele está envolvido na produção de cílios, flagelos e fibras do fuso mitótico. O que é isso? Primeira coisa, quando eu falo de centríolos, a gente tem que pensar o seguinte: os centríolos são essas estruturas aqui, formadas por 9 trincas de microtúbulos. Centríolos são estruturas proteicas, que eu encontro dentro das células animais, beleza? Ligou! Os centríolos, geralmente próximos aos núcleos, eles estão distribuídos num ângulo de 90 graus. São 2 tubinhos distribuídos num ângulo de 90. Para quê? Para a produção de cílios e flagelos, lembrando, um espermatozoide é a única célula flagelada do corpo humano, ele precisa dos centríolos para a produção dos seus flagelos. Esse flagelo vai fazer com que o espermatozoide consiga se locomover, consiga se movimentar até lá no ovócito. Outra coisa, toda célula que possui cílios, e cílios são estruturas celulares que permitem o deslocamento de estruturas. Quer dizer o seguinte, se minhas mãos forem células e meus dedos cílios, eles vão se movimentar para que estruturas se desloquem por cima dele de um local para o outro. Aí, a gente tem aqui cílios como estruturas formadas por centríolos, sem cílios. A sua traqueia, ela é lotada de cílios. Para quê? Para filtrar o ar que você respira antes dele chegar no pulmão. Caso esses cílios não estejam ali, um monte de impureza chega no seu pulmão e a pessoa pode ter vários processos de pneumonia. Beleza? Outra coisa importante, os centríolos, eles estão envolvidos nisso aqui, ó. Formação do fuso mitótico. O que é isso? Quando uma célula sofre mitose, uma célula vai produzir 2 células iguais entre si. Essa produção mitótica, essa divisão celular, ela é importantíssima para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua cicatrização, para a sua resposta imunológica. Os centríolos estão diretamente envolvidos no processo mitótico da célula, porque eles separam os cromossomos na hora da divisão celular. Eles dão conta de que o DNA seja dividido de forma igualitária entre as 2 células formadas. Fechou? Coloquei na cabeça. Centríolo tem a ver com a divisão celular, beleza? Agora eu vou te mostrar outra organela aqui. Aqui nós temos os lisossomos. Meninos, lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Falamos muito disso nas nossas aulas. Os lisossomos são vesículas. Se os lisossomos são vesículas, quer dizer o quê? Toda vesícula produzida na célula, ela vem do Golgi. Então, para produzir um lisossomo, o Golgi, ele vai vesicular, ele vai colocar uma membrana em volta de uma enzima. Esta enzima que digere coisas dentro da célula foi produzida no retículo endoplasmático granular. Enzimas são tipos específicos de proteínas. Então, para eu produzir um lisossomo, eu vou ter a ação conjunta do sistema golgiense e do retículo endoplasmático granular. Falei? Outra coisa importante. Os lisossomos, eles participam da digestão celular. Qualquer coisa que a célula venha digerir, o lisossomo está nessa parada. Então, o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico, quando ele fagocita, quando uma célula macrofágica fagocita uma bactéria, essa bactéria tem que ser digerida e, ao ser digerida, quem entra nesse processo são os lisossomos. Beleza? Importante agora, para a gente conversar. Tem determinadas células do nosso corpo que elas são produzidas já com um ponto específico para morrerem. Então, a célula é produzida com um tempo de vida pré-determinado. O que acontece? Quando chega o momento dessa célula morrer, o núcleo dá um sinal e todos os lisossomos dessas células explodem. Eles liberam as suas enzimas digestivas no citoplasma celular. Isso quer dizer que, quando eu tenho a liberação de enzima digestiva lisossômica no citoplasma celular, a célula sofre uma morte programada. Esse processo a gente chama de apoptose. O que seria apoptose? É a morte celular programada pela liberação de enzimas lisossômicas no interior do citoplasma da célula. Então, é como se a célula se autodigerisse. Falei? Atenção nisso aí. Lisossomo tem a ver com apoptose. E agora, a organela mais famosa que a célula possui,
que é a popular mitocôndria. Guardou aqui? A mitocôndria é essa organelazinha aqui, ó. Uma mitocôndria ela é uma organela formada por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna da mitocôndria é toda preguiadinha assim, a gente chama de cristas mitocondriais. E dentro da mitocôndria existe como se fosse um material, uma gelatina, um material amorfo, que a gente vai chamar de matriz mitocondrial. Então a mitocôndria é uma organela vesiculada formada por duas membranas, uma externa e uma interna. E, importantíssimo na respiração celular, galera, sempre que a gente falar em respiração celular, eu vou pensar em produção de adenosina trifosfato, popularmente conhecido como ATP. Todas as vezes que a palavra ATP, que é a sigla ATP aparecer, eu vou pensar em produção de energia. Então, as mitocôndrias, elas estão totalmente envolvidas na produção de energia para os trabalhos celulares. Processos ativos que a célula precisa, eu preciso de um alto índice mitocondrial. Agora, tem uma coisinha importante. A mitocôndria é uma das únicas organelas citoplasmáticas que possui DNA próprio. Então, dentro da mitocôndria, nós temos um DNA próprio que é de origem materna. É o seu DNA mitocondrial, mamãe mandou para você. Então, se eu faço o exame do DNA mitocondrial de qualquer ser vivo, de qualquer indivíduo da espécie humana, eu vou encontrar o DNA mitocondrial materno ali no processo. Tranquilo? Então, tecnicamente, a mitocôndria é uma organela que participa da respiração celular, produção de energia e tem um DNA próprio que é de origem materna. Fechou? Meninos, falamos aqui então sobre os centríolos, os lisossomos e as mitocôndrias. Mais para frente nós vamos conversar sobre teoria da endossimbiose mitocondrial. Isso são cenas do próximo capítulo. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, manda pra gente as dúvidas que a gente mata no peito e responde para você. Fechou? Beijo no coração, obrigado pela atenção, até!